Você entrega, produz código, gera release, é altamente produtivo tecnicamente, mas você não é lembrado nos momentos de promoção. Promoção para liderança de projetos. Bom, se esse é o seu caso, esse vídeo aqui é para você, porque hoje eu vou falar para você os sinais que te tornam invisível no momento que as pessoas começam a falar sobre promoção para líder de projetos. Então, se você quer conquistar a sua primeira liderança em gestão de projetos e ganhar aí uns 7K a mais no seu salário, esse é mais ou menos a renda a mais que um gerente de projetos ganha em relação ao dev ou um analista. Este vídeo aqui é para você, fica até o final, porque eu vou dar várias dicas, debater alguns assuntos que te tornam invisíveis, para que você tenha em mente o que você não pode fazer e o que você precisa passar a fazer para se tornar mais visível. E nos momentos de discussão, nos momentos que surgirem oportunidades dentro da empresa, o seu nome ser sugerido para assumir este cargo de liderança. Bom, eu sou o César Fontinelli, eu ajudo profissionais de TI a conquistarem a sua primeira liderança e aumentarem R$ 7.000 a sua renda. Aumentar em R$ 7.000. Esse é o valor médio que um gerente de projetos, líder de projetos, ganha mais do que um dev ou analista. Então, se você quer atingir esse objetivo, já me segue e ativa o sininho, porque eu posto conteúdos semanais sobre o assunto. Bom, aqui vão alguns sinais, né, de liderança que você precisa acionar. Você precisa deixar mais claro, deixar mais previsível aí para o seu gestor ou pessoas que tenha a capacidade de promover pessoas dentro da sua empresa. E aí, sempre que eu ouço algumas pessoas relatando, alguns profissionais de TI relatando que não conseguem ser promovidos a uma liderança de projetos, mas são muito bons tecnicamente, às vezes chegam a ser até arquitetos, bons arquitetos. Normalmente essas pessoas, o que essas pessoas me relatam, na verdade, ao invés de chegar mais próximo de um cargo de liderança, fazem se afastar cada vez mais dessa promoção. Então hoje nós vamos discutir aqui, nós vamos aprender como você vai passar, né, a ser um simples resolvedor de pepino, fechador de cards, para que realmente seu nome apareça na liderança. Né? Então hoje nós vamos ver os sinais, por que a sua promoção está travada e um protocolo prático aí de 3 itens, onde você vai poder aplicar 3 itens práticos para você aprender a fazer isso de imediato. O objetivo aqui então é quebrar a crença: se eu entregar muito vão me notar. Né? Então promoções raramente são decididas olhando quem faz mais tasks, né, mais tarefas. Mais uma vez, promoções para liderança de projetos. Tá? Se você quer se tornar um líder de projetos, o caminho não é fechar mais tasks, fazer horas extras, etc, etc. Pelo contrário, quanto mais você faz isso, mais você fica preso ali na área técnica e mais distante da liderança. Então, o gestor ele decide com base em confiança, em relação a se aquela pessoa consegue reduzir a quantidade de problemas que ocorrem. Né? Então, ele vai pensar, né? Se eu colocar uma pessoa com uma pessoa, né, um escopo maior, né, vamos dizer assim, vai sair de uma área técnica para uma área de gestão, ela vai manter a previsibilidade, ela vai passar a me trazer riscos, informações importantes do projeto para que eu tome decisões melhores, né? Então, seu trabalho pode ser ótimo, tecnicamente, mas ainda assim é difícil de avaliar num quesito de liderança. Então, o objetivo aqui hoje é acabar com essa crença que muitos profissionais que eu acompanho acreditam, tá? Eu vou te mostrar também o que é um sinal de liderança na prática. Então, coisas que realmente provam maturidade sem depender de opinião, tá? Então, um sinal é decisão, mais prioridade, mais risco, impacto, quais são os próximos passos, quais são as ações corretivas ou preventivas que nós precisamos fazer, etc, etc. Então, isso daí você já começa a entrar no cenário, sua cabeça precisa estar orientada a isso. Então, quem lidera projeto é quem tira a confusão do caminho ali, né? Não quem digita mais rápido, entrega mais código.
testa mais, analisa mais requisitos. Não são essas pessoas que viram líderes. Podem até virar, mas é outro caminho. O caminho que eu vou te mostrar aqui é um caminho que não depende de ninguém, depende apenas de você mostrando um trabalho de qualidade para o seu gestor, trazendo confiança e previsibilidade para que as pessoas certas olhem para você, olhem para o seu trabalho e consigam te promover. Vou te dar um protocolo simples aqui de 3 passos para você virar realmente uma referência. Então, nada de virar blogueirinho, o gerador de informações desnecessárias, né? Nada de performance vazia. Aqui não vai ser isso. Aqui é gestão do trabalho. É deixar o seu gestor e as áreas, né, enxergarem a direção, risco e avanço no projeto para que você conquiste a confiança delas. A visibilidade não é uma autopromoção, é uma previsibilidade que você entrega para as partes interessadas naquele projeto, principalmente para os seus gestores, que têm a decisão de promover. Então, o problema real aqui que eu vejo muito basicamente são 3. Né? O gestor não promove quem fecha mais card. E as pessoas acreditam nisso, tecnicamente acreditam dessa forma. Né? Então, a execução é diferente de liderança, é isso que você tem que ter em mente. Execução entrega tarefa, liderança entrega trajetória, entrega um caminho, um destino traçado e um caminho tranquilo até a chegada daquele destino. As gerências promovem quem cria clareza e previsibilidade. Então, você refatora, melhora a arquitetura, reduz risco. Se ninguém entende o porquê, termina virando um capricho, né? Eu já trabalhei com um desenvolvedor que, na verdade, eu trabalho com um desenvolvedor até hoje. Ele é um arquiteto, é um mega técnico, é um mega analista desenvolvedor. Só que muitas coisas que ele faz no código é um capricho, é uma melhoria de código. Pô, é super válido, é super válido. Mas no momento certo, ou até mostrar, olha, isso daqui que eu fiz demorou mais tempo, mas evitou tais riscos, tais problemas, melhorou tal performance. Você tem que mostrar o porquê, o motivo que você fez aquilo. Que senão termina virando realmente de fato um capricho. Aquela pessoa lhe atrasou aquela task sem necessidade nenhuma, não precisava disso. E muitas vezes esse meu colega passa essa informação para frente. Isso é muito ruim, isso daí acaba com as suas chances de liderança total. Se a sua entrega não vira uma narrativa de fato, ela não vira uma promoção. Então você precisa criar uma narrativa ali, né? Demonstrar que aquela trajetória está sendo seguida da melhor forma. E por que está sendo seguida da melhor forma? Você tem que mostrar o caminho que você está seguindo de forma estratégica. Então, invisibilidade, tá? Que você termina trazendo de repente aí para você, não é falta de talento. Eu não tenho um talento para liderança. Eu estou trabalhando aqui, virando noite, ninguém me enxerga, talvez é porque isso aqui não é para mim. Talvez você esteja mostrando um profissional muito técnico, que não serve para liderança. Então você precisa gerar a evidência certa, a evidência do tipo certa para que você consiga de fato conseguir aí a sua promoção. Agora são alguns sinais aí, 6 sinais de que você é um executor invisível, tá? Liderar é puxar um critério, né? Qual o objetivo, qual é a prioridade, né? Então você começa ali a já organizar, né? A liderança também tem muito a ver com organização. Mas eu sou desorganizado, então isso aqui não serve para mim. Você aprende a ser organizado. Por mais desorganizado que você seja, se você segue um processo, você é, treina seguindo um processo, um método, dificilmente você vai ser tratado como uma pessoa desorganizada. Então, talvez você seja desorganizado ou desorganizada por falta de um método, de um, de um caminho já trilhado ali só para você percorrer. Então, o primeiro sinal
é que você responde rápido, mas não define uma direção. Tá? Então, uh, essa direção seria o quê? Qual o objetivo, qual a prioridade, qual o prazo, qual o motivo, justificativa dessa demanda. E aí você começa a entender quais são as partes interessadas aqui, onde, né, onde essa tarefa ou essa entrega vai encaixar, o que ela vai resolver, que problema vai resolver, né? Então, velocidade sem direção só te deixa mais cansado. Você, de repente, percorre inclusive várias direções, né? E aí também você não consegue, de fato, mostrar que você está indo no caminho certo, tá? Então, você é o dono do teclado, né? Não do resultado. Pô, digita rapidão lá, faz código pra caramba, entrega coisa pra caramba. O resultado que você entrega, beleza. Tecnicamente até pode ser bom. Só que para liderança, o projeto continua no obscuro, né? Continua obscuro. Poxa, mas aquele cara trabalha pra caramba, aquela pessoa trabalha pra caramba, gera muito resultado, mas o seu gestor só vai te enxergar como um técnico, um analista que entrega bem. E não é isso que você quer se você quiser conquistar a sua liderança em gestão de projetos. Tá? Então é muito clássico você ouvir, resolvi um bug. Terminei essa tarefa. Ao invés de falar, olha, eu corrigi um bug, documentei a causa raiz desse bug, e eu coloquei um passo a passo ali da próxima vez que isso acontecer. Ou resolvi esse bug, o motivo desse bug era esse daqui, eu já resolvi a causa raiz disso, não vai mais acontecer, inclusive aquela lista de chamados ou lista de solicitações do projeto lá foram resolvidas e não vai mais acontecer porque eu atuei dessa forma. Aí, opa, aí o seu gestor já olha e vê que tem algo diferente ali, que tem um potencial, tá? O terceiro aqui é seu status é tarefa. E não pode ser. Tem que ser o risco que pode acontecer, qual o impacto se esse risco acontecer e qual é o próximo passo. Então, sempre é orientado à previsibilidade. Então, a liderança, talvez o idioma da liderança seja esse daqui que eu estou te mostrando. Objetivo, risco, justificativo, impacto, ações corretivas ou preventivas, quais são as dependências dessa tarefa, dessa entrega, se essa entrega atrasar, qual é o impacto no projeto, então essa tarefa não pode atrasar, que ações nós vamos tomar para que o risco de atraso diminua, que decisões estão pendentes que nós precisamos atacar, porque senão vai trazer um risco de atraso, aumento de custo aqui, ou retrabalho para o projeto. Então, isso daqui você começa a falar de liderança, não mais de código. Tá? Então, ao invés de você falar assim, poxa, eu fechei 8 tasks, 8 tarefas, né? Errado. Ruim, ruim. Não é errado, tá? Mas é ruim. Para você conquistar a sua primeira liderança e garantir aí os seus 7K a mais no seu salário. Bom, o bom, né? O bom. Ó, o risco, né, é que a dependência do time para essa entrega aqui impacta muito se atrasar a release e aí vai causar uma insatisfação nos nossos clientes aqui ou nos gestores que estão aguardando essa entrega. Bom, o plano para isso é a alternativa A, B e C. Qual decisão nós vamos tomar? Eu sugiro que nós sugiro que nós conseguimos, que nós seguiremos, né, por esse caminho aqui. Então, isso é muito melhor você, inclusive, já chegar com uma resposta, pode até não ser a escolhida, mas você já dá uma direção. Claro, mostrando o motivo, né? Se você der uma opinião, você vai ter que falar o motivo daquela opinião. A sua opinião pode estar equivocada, ou então faltando alguma informação, e aí os gestores decidem ir por outro caminho. Ok, mas você chegou lá falando de risco, de impacto, de plano, alternativa, é outra conversa, né? É isso que faz o seu gestor te usar como essa pessoa é de confiança. Então nós podemos seguir por aqui, tá? O outro sinal que você é um executor invisível. Você evita
alinhamento para não perder tempo. Então, quantas e quantas pessoas aí, profissionais de TI, eu já vi, cara, eu não gosto de reunião. Cara, se você não gosta de reunião, você precisa mudar isso se você quiser conquistar a sua primeira liderança. Você não pode pensar que reunião é perder tempo. Reunião é alinhamento, é tomada de decisão. Isso é uma ferramenta de trabalho da liderança. Agora, claro, você tem que preparar a reunião para que ela seja produtiva, para que no final da para que primeiro, no início da reunião você tenha um objetivo a ser alcançado naquela reunião. Depois você tem o desenvolvimento daquela reunião. Por último, a reunião não pode acabar sem encaminhamentos. E aqueles encaminhamentos precisam ter prazo e responsáveis por aqueles encaminhamentos. Então aí você começa a ter uma direção de liderança. Tá? Você pode economizar aí 30 minutos de conversa e gastar 6 horas de retrabalho porque você não alinhou. De repente com um gestor, com um colega, né, com uma outra área. Né? Então um alinhamento curto evita uma cobrança longa. Tá? Então o desenvolvedor que recebe uma demanda vaga começa a construir. E aí no final o PO olha e fala, cara, não é isso que eu queria. Então o seu esforço vira invisível, vira retrabalho, aí começa a perder prazo, aumentar custo, e aí o gestor pode muito bem olhar para aquela equipe e falar, pô, essa equipe não está rendendo. E aí foi uma reunião que de repente você deixou para lá. Então você, como você quer assumir uma liderança, você tem que puxar isso. Não esqueça daquela estrutura de reuniões: objetivo, desenvolvimento, encaminhamentos e decisões. Isso precisa estar na veia, no sangue, tá? Você espera o gerente notar seu esforço. Isso é muito clássico, muito clássico. Então, você um dia vai ser gerente, você vai entender o que eu estou falando. O gerente, o gestor, está cheio de outras coisas. Decide o tempo inteiro, gerencia muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes ele não consegue enxergar. Você precisa mostrar o resultado. Ele não consegue parar um a um ali, olha ali, vamos observar ali. Não consegue descer no detalhe. Então ele aguarda que alguém ajude ele, inclusive, a ganhar tempo, a tomar decisões melhores. É isso que o gerente, que a pessoa acima, está esperando. Né? O gerente ele não promove o esforço que ele não consegue explicar. Tá? Então você precisa entregar frases prontas sobre impacto, frases prontas. Então, quais são as decisões que podem ser tomadas, os riscos, quais são os resultados que estão para acontecer, o que precisam acontecer. E aí vocês começam a trocar uma ideia. E aí ele começa a ver ali em você não mais um simples executor ou uma executora. Ele começa a enxergar valor. Você está trazendo valor de gestão para ele. Na hora que surgir uma oportunidade, ou se já tiver oportunidades em aberto, ele não vai puxar uma pessoa de mercado, por exemplo. Ele vai olhar e falar: essa pessoa aqui, dentro de casa a gente resolve a questão. Você não aparece como ponte entre as áreas. Então, o líder ele é um tradutor entre equipe técnica, gerência, negócio, prazo, risco. É um tradutor. Ele precisa o tempo inteiro estar ali gerenciando todos esses quesitos, qualidade, né? Então, se você fica só dentro do time ali, trabalhando, executando as tarefas, você é visto como um especialista, ótimo. Pode ser visto como um especialista ótimo, mas não como um condutor. E aí te deixa longe da promoção. Então, você tem que aprender que você, se quiser se tornar um líder, você vai ser a pessoa que conduz, e não só a pessoa que desenvolve, tá? Bom, esses foram os 6 sinais que eu queria passar para você e por que isso trava a sua promoção. Primeiro, promoção é confiança de escopo maior, né? Então, você precisa fazer o monólogo com o gestor, né? É,
Se eu der um projeto maior, ele organiza prioridade ou só trabalha mais? Isso daqui é um monólogo com o gestor. É uma coisa, é um pensamento que ele tem só de observar. Então você não pode deixar isso acontecer, tá? Ele vai pensar também se você não falar nada, né? Ah, eu vou saber. Aquela pessoa vai saber do risco antes de estourar e vai me repassar essa informação, né? Então essa é uma outra é uma outra coisa que você precisa ajudá-lo a entender. Eu vou ter que traduzir tudo, ou aquela pessoa já para os meus superiores, ou aquela pessoa já vai me trazer ele mastigado a informação, porque o seu gestor também é cobrado, né, por outras áreas. Nem que seja para o cliente, pelo cliente, mas ele precisa ter visibilidade, tá? Então, o seu gestor ele pensa em risco, previsibilidade e comunicação. Esses são três pontos principais que o seu gestor olha e precisa saber também. Ele precisa saber os riscos do projeto, ele precisa ter previsibilidade do projeto e ele precisa ter uma comunicação adequada, porque ele também precisa reportar para alguém. Então, você chega mastigado já. Aí ele, opa, essa pessoa que está preparada para assumir novos desafios, né? E sem evidência, sem esse tipo de evidência, você termina virando um ótimo executor e termina ficando preso aí no operacional. Mais uma vez, nada de errado com isso, mas se você está aqui é porque você quer aprender a se tornar visível na liderança e conquistar uma vaga de líder de projetos. Então, essa invisibilidade que você de repente sente, não é falta de sorte, é porque eu não sirvo para isso. Na verdade, é falta de prova operacional. E nós vamos conversar e aprender um pouquinho mais aqui à frente como você vai acabar com essa invisibilidade. Antes de te falar como você vai passar a fazer, eu vou te falar o que muda quando você ajusta essa rota. O reconhecimento vem com menos esforço bruto, esforço de trabalhar horas e horas e horas, pegar mais ticket, ticket, ticket. Você para de depender de horas extras e passa a depender de clareza. Então o jogo começa a mudar quando o seu trabalho vira fácil de entender e fácil de defender. Quando você mostra ali o seu trabalho, às vezes atrasou mesmo. Às vezes o seu time vai atrasar uma entrega, mas tem um motivo, tem uma justificativa. E essa justificativa tem que ser repassada de forma muito clara. Às vezes atrasou mesmo, às vezes, sei lá, pode acontecer de um time com 3 pessoas, 2 ficarem doentes, sei lá. Uma pessoa terminou ficando sozinha no trabalho. Mas beleza, pode até ser aceito aquele cenário, mas você pode ter também traçar planos de ação. Então, mais uma vez, eu repito isso em vários conteúdos. Se você tem problemas no seu ambiente, no seu contexto, como esse que eu acabei de citar, né, uma equipe enxuta, onde 2 pessoas de repente ficam indisponíveis, você tem um pote de ouro na mão. Quanto mais problema, melhor. Porque são mais problemas para você resolver e mais problema, e com isso tornar você mais visível possível. Mostrar que você também sabe gerenciar, sabe liderar, sabe trazer ações. Enfim, é isso. Então, o seu nome começa a circular. Circular sem você estar na sala. O seu gerente começa a repassar para você, repassar para outros gerentes também, mesmo que no mesmo nível hierárquico, o seu nome, mostrar que o seu nome ali, olha, aquela pessoa vem crescendo, vem me ajudando muito na liderança. Você, de repente, outro gestor começa a querer também te puxar. Pô, deixa eu puxar ele aqui então, estou precisando desse ajuda e tal. E mais uma vez também, isso vem antes da promoção. O crachá vem depois. O cargo vem depois de você mostrar de fato o seu valor. Tá? Reconhecimento com menos esforço. 2. Promoção mais próxima. E vira uma conclusão muito lógica, né? Você dá material para o seu gestor te defender em pontos de controle e te defender também quando
surgirem vagas, surgirem oportunidades. Você não pede a promoção, você constrói a sua promoção. Isso é muito importante. Você tem que passar a construir e não pedir, tá? Então, quando você já opera como líder, o cargo vira formalidade com atraso. Muitas pessoas falam, mas eu não quero isso. Tá, você pode até conseguir futuramente, seguindo outro caminho, mas tenho certeza que vai demorar mais. Se você começar a se tornar líder antes do crachá, a sua promoção vem muito mais rápido. Isso daqui é, eu tenho propriedade para falar, porque eu demorei para conseguir a minha primeira promoção até que eu entendi que eu não podia me esquivar de atividades que não eram minhas, era o que eu pensava, mas essa atividade aqui não é minha, é do meu gestor, então eu não vou fazer. E aí a minha liderança não tinha confiança. Como é que ela ia me promover? Eu sou analista, faço um trabalho técnico excelente. Como é que ela vai me promover se eu não puxar atividade de gestão? Não começar a me mostrar? Nunca, nunca vai cair no seu colo. A não ser que, enfim, você vai por outros caminhos, mas o caminho mais rápido e fácil, né? Nem tudo, talvez não fácil, mas simples, porque nada na vida é fácil, né, pessoal? Vamos combinar. Então, é simples, é um caminho simples e rápido. É isso daqui que eu tô te falando, tá? Gera menos ansiedade, tá? Porque a previsibilidade diminui incêndio e troca de contexto. Você começa a trazer aí mais informações para os seus gestores, para as partes interessadas e a ansiedade diminui. A ansiedade diminuindo, as pessoas vão entender por quê? Porque as informações estão chegando. Então, às vezes aí, os seus gestores, seu gestor, né, partes interessadas do projeto que você está atuando, talvez estejam muito ansiosos, cobrando muito, né? Mas talvez porque eles não tenham a informação correta. E essa informação é que você vai começar a passar, tá? Porque a clareza é a melhor terapia corporativa. Quando as pessoas começam a ter clareza, a ansiedade diminui, a irritação diminui, as pessoas começam a ter informação e começam a ter clareza. Então, isso daí é um ganho muito grande, né? Em TI, grande parte do estresse vem de escopo mal definido, aí causa retrabalho, tem dependências escondidas ali no trabalho que não estavam sendo mapeadas, riscos, né, que aconteceram, que poderiam ter sido evitados. Então, isso tudo que causa estresse. Ah, mas é perfeito depois que você começa a liderar um projeto que segue um passo a passo, segue. Não, não é perfeito, né? Claro que nada é perfeito, mas diminui bastante o caos. Diminui bastante. Né? E é isso que eu quero te preparar. Você reduzir o caos e conseguir conquistar aí a sua liderança. Então vamos lá. Protocolo sinal de liderança. Eu vou chamar esse protocolo aqui, que é o sinal de liderança. Você vai começar a explicar. Você vai sair, né? Vamos lá. Você vai sair do quem fez para e virar para quem conduz. Então você vai sair do técnico ali, o fulano quem fez. Para, não, foi o fulano quem conduziu. Foi o fulano quem mostrou, quem passou a informação. Então, basicamente, a sua entrega, né, vai virar sempre uma narrativa ali de um slide por semana, com alguns blocos importantes, né, que basicamente são 5, que é o objetivo, as entregas com sentido, né, que fazem sentido ali dentro daquele contexto, quais foram as decisões, encaminhamentos daquele, daquela semana, dentro do projeto, quais foram os riscos e bloqueios, que impactos esses riscos podem gerar e quais são os planos de ação, caso aqueles riscos aconteçam. E quais são os próximos passos, é isso que o gestor precisa, essa visibilidade. Quem lidera não só faz, né? Só codifica ou só analisa, enfim, né? Quem lidera é quem organiza. Então você precisa dar uma organização, essa visibilidade. Então são esses 5
itens aí: objetivo, entregas, decisões e trade-offs, né, ou decisões e encaminhamentos, riscos ou bloqueios, impedimentos que ocorreram, quais são os planos de ação para, né, para acabar ou mitigar os riscos e tirar os bloqueios, né, os impedimentos, e quais são os próximos passos. Bom, seja dono do critério de pronto. Então, você vai definir naquela entrega, juntamente, né, você vai sugerir, mas você vai levantar essa bola, vamos dizer assim, né? Ah, quais são os critérios de pronto para aquela entrega? Então, qual o problema? Que problema que a entrega vai resolver? Qual o problema, né, que a entrega vai resolver? Quais são os critérios de aceite? Quem vai falar os critérios de aceite são as pessoas que vão receber o produto, né? A entrega. O que fica fora, fica bem claro de que não é escopo, ou não vai ser desenvolvido isso daqui, tá? Ou, de repente, você acha que era não escopo, mas ele fala, não, é escopo, opa, então a entrega mudou, o prazo mudou, enfim, o custo mudou, mas tem que ter esse alinhamento. Quais são os principais riscos para essa entrega? De repente, o risco de atraso, de aumento de custo, né? De qualidade, falta de qualidade. Quais são as dependências daquela entrega? Vai mapear todas as dependências, de repente, com outros sistemas, com outras áreas, com outras pessoas, e quem são os donos de cada dependência daquela, né? Esses daí você vai definir. Essas perguntas você precisa definir antes mesmo de você começar a entrega. Então você vai começar a planejar a sua entrega, né? Lembrando que líder não acelera no escuro, ele liga a luz, ele clareia as coisas, né? Bom, e você vai fazer um ritual com o gestor, sendo tipo, me promove. Lembra, você não vai pedir, você vai mostrar. Você não pede uma promoção, você cria uma cadência de visibilidade. Você vai se mostrando aos poucos ali, e aí o seu gestor não tem o que fazer depois, né? Assim, cara, não tem outra forma, outro caminho a não ser promover essa pessoa. Só é lá um status quinzenal, né? Esse anterior da entrega é por entrega, né? Agora nós vamos fazer um ritual quinzenal, onde você vai dar um contexto geral aí do projeto, passando aí um status de 3 linhas, situação do projeto, os riscos, planos de ação que foram mapeados. Ah, se tiver alguma dependência do gestor de decisões, né, de outras áreas, de outras pessoas, você precisa listar quais decisões estão pendentes ou quais decisões que foram tomadas para ficar tudo documentado e o resultado que destravou outra área. Vamos começar a mostrar resultados, na verdade, né? Então, quais resultados foram gerados aí na última quinzena? Então, simplesmente você deixa de falar, eu quero minha promoção, para mostrar que você está aparecendo, você está conduzindo o projeto da melhor forma, conduzindo o time e levando informações adequadas aí para o seu gestor e para as partes interessadas. Bom, agora para você colocar em prática tudo isso que a gente falou aqui, tá? Ah, não é para ficar perfeito, tá? É para virar um ritual. Lembrando que consistência é maior do que estética. Então não se prenda a muitos detalhes, né? Consistência é maior do que detalhismo. Consistência é ação, tá? Um é maior que zero, como um colega costuma falar. Bom, você vai escolher um projeto vitrine aí de maior impacto, de repente algum projeto que você esteja envolvido ou o próprio projeto, né, que você esteja atuando, se for só um. Mas tente, se você tiver em mais de um, escolha o que tem maior impacto aí para a sua empresa, para os seus gestores, enfim. Você vai escolher um slide, você vai escrever, desculpa, um slide com esses 5 blocos, né? Lembrando os blocos, que é objetivo, riscos e os planos de ação, quais foram as definições da semana e quais são os próximos passos. E você vai enviar para o gestor uma mensagenzinha pronta. Uma mensagenzinha
básica, né? Por exemplo, para te dar uma visibilidade ou previsibilidade melhor do projeto, eu comecei aqui um resumo semanal de um slide, onde eu mostro aqui os objetivos, quais entregas, decisões, riscos, planos de ação, quais são os próximos passos. Eu vou é, passar a enviar isso quinzenalmente para te manter sempre informado. E aí você passa a fazer isso de forma consistência. Isso não é marketing pessoal, é gestão de trabalho, tá? Ou não é só marketing pessoal, também é gestão do trabalho, tá? Então esse passo imediato aí já vai virar aí o seu jogo. Então guarde isso. Liderança não é saber mais, então não é o cara que sabe mais tecnicamente que vai virar líder, tá? Excelência técnica, a tese, né, de que a excelência técnica é pré-requisito para virar líder, não é. Não é. Isso você tem que sair daqui desse vídeo com essa clareza. O diferencial é a condução do projeto, é a clareza que você vai entregar para o seu gestor e para as partes interessadas. É transformar a entrega em decisão, prioridade, risco, impacto. Essa é a sua linguagem. A linguagem que você tem que começar a adotar. E visibilidade é igual a prova operacional. Sempre, se você quiser se tornar visível, você tem que mostrar evidência. As provas operacionais, que é o slide quinzenal, e-mail, são as reuniões que você vai fazer de repasse de informações. Se você não cria uma prova do seu raciocínio, você vira resolvedor invisível. Você resolve uma questão, mas ninguém sabe de repente nem que foi você que resolveu. Então você precisa gerar essas provas. E, para encerrar, você não precisa ser excelente e ainda você pode ser excelente e ainda assim invisível. Ou seja, mais uma vez, você não. Se você for o melhor do seu time e está esperando uma promoção, você precisa tirar isso da sua cabeça. Você precisa, na verdade, de tudo isso que nós conversamos anteriormente. Você precisa operar como líder antes do cargo. Não adianta você querer conquistar a sua liderança e ficar aguardando que caia no seu colo. É achar, pô, eu entrego pra caramba, então eu mereço a liderança. E não é bem isso, tá? E aí, se você quiser receber aqui o modelo, né, do slide semanal, comenta aqui slide que eu vou te mandar esse material, tá? Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o que você precisa fazer, o link que você precisa acionar para conseguir ter acesso aí a esse modelo semanal. Combinado? Então espero que você tenha gostado do conteúdo. Se faz sentido isso que eu estou falando para você, se realmente você gosta e quer conquistar a sua primeira liderança e aumentar em 7K a sua renda, não deixe de me seguir, acompanhar o canal, porque eu posto conteúdos semanais sobre o assunto. Mas é isso. Um forte abraço e ação.